Uma boa tarde a todos aí. Depois de muito tempo, né? Muitos meses, aliás, quase um ano já que eu não faço nenhum vídeo, não faço nada. O pessoal aí do canal, né? Quem saiu muita gente, entrou muita gente, saiu mais gente do que entrou. Mas o canal não é para encher de gente, não é para ganhar nada. Aliás, a única exclusivamente são os vídeos que eu faço. A ideia inicial de eu fazer esse canal foi ter uma espécie de um arquivo para mim, de um banco de dados e tal. Embora eu sei que é do sistema, o YouTube, eles tiram e põem o que quer e faz o que quer com o que eles querem e com quem quer. Mas pronto, fica, pelo menos o que der para ficar, fica, o que não der para ficar, como diz o ditado, nada é eterno nesse mundo mesmo, né? A não ser nosso próprio espírito, né? Mas é assim, eu tô vindo fazer esse vídeo aqui para dar umas... Até hoje não falei nada a respeito sobre a política, sobre nada, até porque eu, depois que saí do Brasil, já há 13 anos, agora em janeiro vai fazer 14 anos, eu não quis saber de mais nada. Aliás, eu quis sair do Brasil exclusiva e unicamente por causa da política mesmo, por causa do sistema do país, né? Então, por essa razão é que deixei a terra aí, a ilha de Veracruz aí, e vim para minhas origens aqui, né? E agora essa convulsão toda que está aí no Brasil politicamente aí, né, falando, algumas pessoas têm falado muito, é difícil ficar calado, né? Então falando com um amigo, falando com outro amigo a respeito, fica mais fácil. Mas eu quis agora fazer esse videozinho aqui, pequenininho, talvez de 4 ou 5 minutos só, para dar uma ideia só. O que eu penso não é a verdade suprema, não é o certo, não é aquilo que, entendeu? Não é nada assim. É o que eu acho, o que eu penso, mediante alguns amigos que eu tenho conversado e tal, amigos, né? Amigos, infelizmente, com pensamentos totalmente contraditórios, né? Nem é divergente, é mesmo contraditório, mesmo com toda a realidade, né? De apoiar um bandido dentro de uma cadeia, governar um país, por pequeno que seja o país, podia ser até Zoar. Para quem não sabe, Zoar era a cidadezinha, a menor cidade que existia na época lá de Sodoma e Gomorra, né? Tinha lá do Zoar, e era a cidadezinha menorzinha que tinha lá. Era um vilarejinho que tinha ali. Inclusive lá foi para as montanhas de Zoar que Ló foi, né, com as suas filhas e tal. E aí, por menor que seja, não merece, o povo desse lugar não merece ser governado, ou merece, né? Para alguns merecem. Aí teve uma polêmica no Facebook quando eu fiz uma postagem dizendo assim, que o único território brasileiro que pede o Lula como presidente é o Nordeste. E alguns amigos meus nordestinos ficaram incomodados com isso daí. Parece que é uma ofensa à pessoa. E eu tô falando da região, nem é pessoa específica, é a região. Essa região é dominada por essa entidade já, entendeu? Infelizmente é isso que acontece, né? Quando as pessoas emburrecem. O Lula fez um excelente trabalho, mas um excelente trabalho mesmo. Eu tiro o meu chapéu, porque ele conseguiu emburrecer bastante gente no Brasil. Agora a maioria acordou, a maioria não é burra não, entendeu? Eu falo burro no pejorativo mesmo, de emburrecer a pessoa, a mentalidade da pessoa, e a pessoa ficar ali alienada aquele tipo de conduta corrupta, conduta... É que o problema não é a corrupção para ele se enriquecer à custa dos outros. O problema é a falta de amor no próximo mesmo. É exatamente aquilo que acontecia em Sodoma e Gomorra, Adimás, Zeboim e Zoar, que eles não tinham piedade com o próximo. É só ver o seu próprio bem-estar, o resto que se exploda. Então é nesse sentido que a situação
pega. Porque se a gente ficar pensando no que o cara enriqueceu, aí o pecado é nosso. O pecado nosso da inveja, né, da cobiça, ou até mesmo, por um lado, até meio que desviado da ganância, da gente querer também ser aquilo lá. Então sempre vai entrar no lado da cobiça ou da inveja. Não é por aí que nós temos que ver. Se ele enriqueceu, ficou bilionário lá licitamente, ótimo, olha, e nós não temos que cobiçar nada. Agora, se ele foi ilícito, nós não podemos atirar a pedra, mas também não podemos escolher novamente ficar pisando na mesma porcaria. Se a gente já pisou antes, por que pisar novamente se a gente sabe onde está a porcaria? Para não falar outros termos aqui. Chato, né? Chulo. Então é isso daí. E alguns aí, né, infelizmente, aí daí o que tem, se for? E daí o que tem? O que tem? Não tem nada. Para mim não tem nada. Estou longe e não tem nada. Só tenho pena da maioria, da maioria, visto até que alguns dessas pessoas que eu conheço, são amigos e tal, tem filho, eles têm família, eles não são malandros, não são, dependendo do ponto de vista, né, não são mal, entendeu? Mas querem a ideologia de gênero nas escolas. Eu não sei o que se passa na cabeça desses pais, né? Já nem falo amigos mais, mas pais, que a filha chega em casa de repente um dia com algum objeto lá obsceno e aquilo é uma coisa normal, porque na escola agora ensinou como é que usa, ou qualquer coisa assim que seja, sabe, degradante ou degradativo da família, que estraga mesmo a família, entendeu? E se um pai ou uma mãe achar mal, o pai e a mãe vai responder processo, podendo ser até preso e perder a guarda dos filhos por e contra o seu filho de 10, 11, 12 anos tá beijando na boca o coleguinha, ou a menina tá se acariciando com a outra coleguinha dela no quarto quando forem fazer trabalho de casa. Então se o pai e a mãe pegar no pulo as duas ali e for contra, dar uma surra ou xingar, é homofobia. Aliás, só lembrando, eu sou um bocado assim cético, né, para essas coisas de palavra. Homofobia vem da palavra fobia. Fobia significa medo. Uma pessoa que tem medo de ficar num quarto fechado, ela tem o quê? Claustrofobia. Então, fobia significa medo. Homofobia é uma pessoa que tem medo de homossexual. Não é que é contrário ao homossexual. Ele tem medo. Então, até as palavras as pessoas usam errado. Até a origem da palavra usa errado. Por exemplo, uma pessoa homofóbica é uma pessoa que foi estuprada, uma pessoa que foi abusada, uma pessoa que foi, por qualquer razão, ofendida moralmente e pessoalmente por um homossexual. Generalizando as mais de 170 variações. Eu não sei como que encontraram esse monte de variações aí. Porque tem homem e mulher. O resto é resto. Mas inventaram aí 170, sei lá o que, maneiras aí de jeito. Porque tem gente que gosta de uma colher, tem gente que gosta de um sapato. Cada um... cada maluco com a sua doideira mesmo. Mas... foi abusado ou foi feito qualquer tipo de coisa contra essa pessoa ficou com medo de certo tipo de pessoas. Então ela é uma pessoa homofóbica, porque ela ficou com medo da outra pessoa. Fobia é medo, não é contrário ou qualquer outro tipo de... Não existe uma conotação diferente para fobia. Fobia é medo de ficar num quarto escuro ou quarto fechado, medo de altura, é medo, é fobia. Eu tenho fobia de certas coisas, isso é medo. Agora homofobia, pronto, já não é medo mais, já virou uma coisa que é uma pessoa que é contrária, ele é homofóbico, até usa termos que não cabem no dicionário português, né? Então não tem nada a ver uma coisa com outra, mas eles querem, usando agora, caindo na real aqui, esses pais, eles querem que as crianças, os próprios filhos deles, né? Eu
classifico esse grupo de pessoas como pagão, sabe? Infelizmente, pagão. Quando eu digo pagão, parece uma palavra tão simples, né? Pagão, o paganismo na velha aliança eram aquele pessoal, né? Era aquelas tribos que não faziam parte das 12 tribos de Israel, que sacrificavam seus próprios filhos, né, a Moloque, ou na fogueira, ou no fogo, botavam fogo na criança viva, ou com marreta, matavam com uma retada, quando não abriam o seu corpo e tiravam o seu coração para fora. Eu sei que é muito forte, é muito chocante, mas essa que é a realidade, e inclusive isso são fatos históricos, não está na Bíblia assim, você lê a Bíblia assim, isso é fato, isso é história. É só estudar história que vai conhecer isso daí. Principalmente a parte da arqueologia, que ajuda muito a gente a entender muitas situações que aconteciam na Velha Aliança, na Bíblia em geral até. Então eu considero essas pessoas, infelizmente, como pagão. Acha que a mãe ou o pai dessas crianças naquela época eles tinham remorso, medo, ou eles não queriam que seus filhos fossem sacrificados? Não, era eles mesmos que sacrificavam. Eles eram honrados por serem escolhidos para que seus filhos fossem sacrificados. Então havia outras situações também nas condições subhumanas que eles viviam. Por exemplo, a mulher, ela era torturada pelo próprio marido, porque o homem geralmente não, sempre, ele era um caçador, ele era um soldado, então nesse caso ele ia para as batalhas, lutas e tal, né? Geralmente era por conquista de terras e tal. Tanto é que houve aquelas batalhas sangrentas contra Israel, contra as 12 tribos. Quando voltavam de guerra, o homem queria o quê? A sua mulher, mas muitas vezes a mulher não estava propícia para o ato, e o marido então forçava. Muitas vezes as gravidezes, nesse caso, eram muito indesejadas pela esposa, nesse caso. Então até havia essa parte de alívio, não queria esse filho, e matava os seus filhos. Eles não tinham a mesma mentalidade, o mesmo tipo de caráter, o mesmo tipo de conduta que nós, ocidentais, né, nesse caso, temos. Lá era oriental, nós aqui do ocidente, não tinha essa coisa de casamento, de amor, de namoro, tal. Não havia, não tem isso daí. Não há relato assim nos bárbaros, né, no paganismo. Então, muitas vezes era indesejado. Só para concluir, as crianças elas eram sacrificadas a um bem que eles adoravam, que era Moloque, no caso de Moloque, nesse caso aí, um dos deuses. Haviam mais deuses que eles cultuavam, né? Então, de qualquer forma, acaba por, eu vejo hoje em dia, um sacrifício que esses próprios pais fazem aos seus próprios filhos, sacrificando a inocência deles, que são crianças ainda, 7, 8, 10, 12, 13. Mas a inocência de uma criança de 7, 8, 9, 10, 11, 12 anos é que os seus próprios pais colocam em jogo. O sistema coloca a ideia e os pais, não sei qual que é a ilusão que o pai tem para dizer que isso é uma coisa normal, né? Vem com aquelas desculpa. Mas se não vê na escola, vai ver em casa, vai ver na internet, vai ver no computador, vai ver na televisão. Olha, vê porque o sistema põe. Agora, a escola não é lugar para aprender essas coisas. A escola não é para isso. A televisão é. A televisão é para emburrecer. Igualzinho você, pai, mãe, que ficou burra com o governo do PT durante todos esses anos aí, vai deixar seus filhos também, além de serem burros, colocar em risco a vida deles, a salvação deles. A culpa é dos pais. E sabe o que é pior disso tudo aí? Infelizmente, usando as escrituras agora, os pais devem obedecer, ou os filhos devem obedecer seus pais, devem honrar o pai e mãe, mas a culpa vai recair toda em cima do pai e da mãe que der mau exemplo e levar seu filho para o mau caminho. A paz a todos aí.